Caro presidente, colegas vereadores, colega vereadora, hoje eu vou utilizar a tribuna para falar de um assunto que eu acho que é de extrema importância para que a gente possa começar a dirigir as nossas políticas públicas de saúde nos próximos anos. Nós estamos aqui para aprovar um projeto de lei, está na pauta hoje, que é o projeto que vai disciplinar aí o Estatuto do Idoso, né? Então eu fiz questão aqui de levantar alguns números e eu queria colocar aqui, tanto para a população quanto para os colegas, o que acontece com a população de idosos aqui na cidade. Pode passar o primeiro slide, por favor. Muito bem. Os dados do IBGE colocam que de cada 3 em cada 4 idosos tem alguma doença crônica. Olha bem, 3 em cada 4 idosos. As doenças infecciosas e os acidentes, eles continuam a ser importantes. Mas a maior parte da carga de doenças de terceira idade no Brasil hoje são doenças crônicas que não são transmissíveis, como o diabetes e a própria hipertensão arterial. Então veja só, pode passar o próximo slide. Olha o que acontece com a população de idosos na cidade de Bauru hoje. A população masculina na cidade, ela representa 48,5% da população. Já a população feminina representa 51,6% da população. Se nós pegarmos os números da população masculina e feminina, em 2010, o IBGE colocava esse número como 45.400 pessoas que estariam acima de 60 anos de idade. Veja bem, 45.400 pessoas. Os últimos 5 anos, se formos avaliar esses números, nós temos mais 17.537 pessoas que vão adentrar a esse número de idosos. Isso dá um número hoje, atual, da população acima de 60 anos de idade na cidade, de 62.937 pessoas. Mas veja bem, alguns anos atrás, nós tínhamos também pessoas que estavam na faixa de 50 a 54 anos de idade, que hoje, passados 5 anos, elas estão na faixa daqueles 17 mil que entraram também nessa conta. Então o que vai acontecer? Nos próximos 5 anos, essas 21.236 pessoas que eu estou colocando aqui, vão adentrar também na população de idosos da cidade. E vai dar um número realmente substancial de 84.173 pessoas que estarão acima dos 60 anos de idade. Próximo slide. Olha o que acontecia com a população da cidade. Em 2010, nós tínhamos, pelo censo do IBGE, 343.937 pessoas. Em 2012, era esperado 348.146 pelo próprio IBGE. Em julho do ano passado, o IBGE divulgou esse número, 362.062 pessoas na cidade. O próprio IBGE, como eu acabei de citar, em 2010, colocava a população de idosos da cidade em 13,2%. Hoje, se pegarmos o número das pessoas que estão acima de 60 anos de idade, nós vamos ter um número alarmante de 23,25% de pessoas acima de 60 anos de idade, ou seja, 84.172 pessoas que vão estar envolvidas nesse processo. Próximo slide. Nós temos um impacto muito grande na saúde pública e mesmo nos custos de plano de saúde da população idosa. Por quê? O idoso, ele chega numa certa fase da vida que ele vai ter muito mais incidência de alguns tipos de patologias. Pode passar o próximo. Olha o que acontece, por exemplo, com os gráficos, né? Se você pegar a população que está abaixo dos 80 anos de idade, ela consome muito menos recursos por faixa etária do que quem está na faixa dos 60 anos. Próximo slide. Se pegarmos então por patologias, né, todas as doenças incidentes na população idosa, veja que conforme a idade vai avançando, o número de patologias incidentes é muito maior. Então não só o custo, como também o número de patologias incide mais nas pessoas com mais idade. Próximo. Pode passar o próximo slide agora. Esse aqui eu já falei. Bom, olha o que acontece aqui. Eu selecionei as 10 principais doenças dos idosos no Brasil. Quais são as patologias que mais incidem na população de idosos? Então nós temos, primeiramente, o que antes nós tínhamos como as doenças infecciosas que mais matavam as pessoas, com o advento do antibiótico isso se inverteu. Hoje nós temos o infarto, né?
agudo do miocárdio, matando, né, incidindo na população idosa com 11,8%. Depois você tem o acidente vascular cerebral, que é o derrame, com 9,9%. O diabetes mellitus, né, com 5,9%. O enfisema pulmonar, com 5,6%, junto com a bronquite. Alzheimer e outras patologias cerebrais, com 4,2%. Perda de audição, nós temos 3,3% dessa população idosa com perda de audição. As doenças cardíacas hipertensivas, ou seja, o paciente que não está tratando bem a sua hipertensão vai ter problema de cardíaco com o passar do tempo, incide em 3,3% da população. A pneumonia, 2,7%. As osteoartroses, 2,6%. E depois vem até uma patologia da minha área, que é a catarata, com 2,2%. Essas são as patologias, e vejam bem, são patologias crônicas. São patologias que não vão sarar. Uma vez estando com ela, você precisa de um controle contínuo para poder manter esses pacientes com uma boa qualidade de vida. Pode passar o próximo slide. Então, veja só, acabei de dizer então que você precisa fazer com que essas patologias tenham um tratamento contínuo para que você dê estilo de vida saudável, né, com um tratamento mais adequado possível. Pode passar o próximo slide. Bom, as projeções estatísticas do aumento dessa população idosa, o que acontece? Nós tínhamos uma projeção em 1991 de 7,3% de idosos. Em 2025, espera-se 15% da população, ou seja, vai aumentar no Brasil, praticamente vai dobrar a população de idosos. E o que está acontecendo pela projeção que eu peguei dos números de Bauru? Nós vamos fugir um pouco dessa média, a média nossa está em 23%, com os números que nós temos hoje de idosos. Nós estamos bem acima, inclusive, do padrão europeu da população de Bauru, ou seja, a nossa população vai envelhecer numa velocidade um pouco maior do que a prevista nos números. Isso pelos dados que nós temos hoje estatísticos do IBGE. Próximo. Outro fato importante. As nossas cidades, ruas, calçadas, quer o transporte, os prédios, não foram projetados pensando-se no indivíduo idoso. Então, ou seja, tudo isso, Manfrinato, constitui em verdadeiras barreiras arquitetônicas a independência do nosso paciente idoso. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos colocando toda essa população de idosos dentro de uma faixa etária também do deficiente físico, porque a mobilidade do paciente idoso vai caindo com o passar dos anos. Próximo slide. Existe um programa já aplicado a nível da Inglaterra e a nível da Europa, que é um programa de avaliação geriátrica, que faz um processo multidimensional das coisas. Tem que fazer um diagnóstico multidisciplinar. Com isso, cada paciente que vem para internar ou para passar por um pronto-socorro, antes ele faz uma avaliação psicossocial, para saber se esses pacientes têm condição ou não de tratamento dentro de um processo de internação. Senão esse paciente é um paciente que vai e volta o tempo inteiro na internação, sem ao menos você ter um tratamento adequado dele. Então é importante que, além do tratamento médico, esses pacientes tenham um tratamento multidisciplinar para que ele possa ter uma qualidade de vida saudável com o decorrer dos anos. Próximo slide. Aí entra duas grandes coisas aí. Primeira coisa, fazer essa abordagem diagnóstica terapêutica mais ampla do que os pacientes jovens. E a outra coisa que eu já falei, que é um cuidado geriátrico progressivo, né? Pode passar o próximo slide. Próximo slide, por favor. Beleza. Então veja só, gente. Quero usar os segundos finais para dizer o seguinte. Nós estamos falando em mais de 80 mil pessoas que vão estar acima de 80 anos de idade. Nos próximos 5 anos, essa é a população. Se nós considerarmos que apenas 30% dessa população tem planos de saúde, isso vai cair no colo da nossa saúde pública. Não importa o nível, quer ela seja nível estadual, quer ela seja nível municipal. Nós temos que nos preocuparmos, porque senão nós vamos abarrotar os nossos núcleos de saúde,
as nossas UPAs com pacientes que estão precisando de um atendimento de prevenção, ao invés de nós chegarmos lá com pacientes totalmente sequelados, o que vai dificultar muito o atendimento médico desses pacientes. Obrigado.